isso. Estou candidato a deputado pelo PSOL. Não foi fácil chegar à candidatura de deputado, porque a gente enfrenta um processo enorme, não é fácil. Só pode participar de candidatura quem participa dos congressos. Tem que comprovar que participou dos congressos, se não provar, não sai candidato. E foi uma luta enorme. Então nós temos isso no pessoal. Eu penso até que a gente teria que abrir mais um pouco essa situação. Abrir um pouquinho. Porque ela acaba sendo muito burocrática dentro do partido. E acho que depois da federação com a rede, a gente vai dar uma abertura. Eu estava dizendo, Edmilson, nos congressos, essa era a minha... que a gente precisaria fazer uma bancada estadual e federal. Ah, mas precisamos sair governador. A minha posição, se a gente for para governador, tudo bem, tá aí nosso amigo Kleber Rosa, candidato do PSOL ao governo do estado. Mas a minha visão era que a gente investisse nas candidaturas ao parlamento. Essa era a minha visão. Aumentar o volume de deputados. Por quê? Para dar condições de quem vai ser prefeito lá, no Cafundó do Judas, ter pelo menos um deputado para poder estar apoiando. Entendeu? Dessa forma. Mas foi o inverso. E a gente respeita porque foi decisão do Congresso. Decisão do Congresso não se discute, né? Tem que ir lá e cumprir. A não ser que o candidato escolhido queira desistir. Não, nós estamos aí. E aí eu sou candidato a deputado estadual, pensando ser uma experiência enorme. Também para eu saber onde estou pisando. Para me saber quem são as pessoas, onde piso, se estou em ovos, se não estou em ovos, né? Como é que vai ficar essa situação, né? Então é uma candidatura mais experiente, mais de experiências. Você sabe em média quantos candidatos estaduais tem o pessoal hoje, a deputado estadual? Aí eu não fiz as contas não, mas nós temos bastante deputados, candidatos. Sabe dizer, sabe quanto? 40. O partido tem a previsão de fazer A gente tem a previsão de fazer no mínimo 3 federal e 3 estaduais. Essa é a nossa pretensão. E eu acho que a gente faz os 3 federal. Entendeu? Porque assim, provavelmente provavelmente a candidata Laina, com certeza ela vai se eleger deputado federal. Marcos Mendes, provavelmente tem uma luta. Quem é vereador Salvador? Marcos Mendes ou Laina? É os dois. Os dois. Então, Laina pode ser eleita, temos a previsão de Laina ser eleita. Temos o Marcos Rezende, que tem a previsão de ser eleito. E temos o Marcos Mendes. Esses 3 partidos têm a previsão de serem eleitos. E tem aí na Berlinda, Cine Calmon, que é a galera do gueto, da periferia e tal, etc., que pode nos surpreender com o 4º lugar. Então a gente tem... já estadual, a gente tem a permanência de Wilton, né? Wilton Coelho, inclusive o partido está investindo. Isso. E mais uns 2. E o 4º pode vir na Berlinda aí, na soma, porque tem a rede que tem candidato forte também. Estamos na federação e a gente não pode dizer que o voto não soma para a federação porque soma. Então, na rede a gente tem o candidato, tem a Iaraci, que é a presidente do PSOL, sai forte. Temos a doutora Silvia, que é do meio evangélico. E temos o candidato de Irecê, da rede. Provavelmente esses 3, eu não sei se eles vão, mas dentre eles pode sair um eleito, porque são os maiores puxadores de votos. E o de Irecê, ele tem o apoio de Meirinha, que é vereador em Irecê e teve muito voto, teve quase 15 mil votos. Então, é na Bahia. Agora, Denilson, você falou aí, claro, é a sua opinião em relação a se acharia melhor o partido não ter candidatura ao governo para investir mais nas candidaturas a deputados. Mas não tem também essa questão do partido ter insistido numa candidatura. Eu sei que o Kleber Rosa é um cara competentíssimo, né? Enfim, mas assim, pensando também na questão, não sei se ainda funciona hoje, não sei como é que é, na questão do voto de legenda, que de repente ajudaria os deputados. Eu não sei dizer isso, Edmilson, não necessariamente dessa forma. É o seguinte. Porque o majoritário puxa, né? Puxa a legenda, mas veja bem, seria interessante? Seria. Só que
Eu não sei a que ponto nós teremos esse tanto de voto de legendas. Não sei dizer. Eu vou votar no Kleber Rosa, né, porque eu sou muito partidário, todo mundo sabe disso. Eu sou e sou mesmo. Não posso estar no partido e votar em outro, não vou fazer isso. Jamais, não posso. Já deixei claro que não voto no Jerônimo, né, porque meu partido tem candidato, nós estamos aí candidato. No segundo turno, né? No segundo turno é outra história. Agora veja bem, será que a gente vai ter esse tanto de voto de legenda para ajudar deputado? Eu acho difícil. Porque quando eu vejo gente do próprio PSOL tá apoiando outros candidatos, isso me preocupa muito. Então o voto de legenda não vai para a gente, vai para outro. Né? Então vai para outro. Então fica meio complicada essa situação. Então eu acho complicado. Embora Wagner Rosa, servidor do Estado, Dom Neves, servidor da Secretaria de Segurança Pública, bastante, né, técnico, Cabeça muito boa. tem uma cabeça muito boa. A entrevista dele na pessoa TV muito Bahia foi demais. Tem uns pensamentos muito bons para a Bahia, né? Se não for dessa vez, a gente já tem um candidato para as próximas eleições e por aí vai. Então é isso que a gente pensa. Eu sei que eu vou estar aqui. Se for eleito, vai ser, e suponhamos que dê, vou falar aqui um termo, me perdoe, uma cagada. Dá uma cagada, esse elegeu. Porque e assim, de repente o povo vê esse podcast e começa a olhar a sua forma de falar, quer ver outra o seu coisa? conhecimento. Ó, Edmilson, eu peguei o nível de votos da região. Eu peguei, cruzei os votos. Itiúba tem 30.024. Aí eu peguei Filadélfia, Ponto Novo, Queimadas, Cansanção, Nordestina, Monte Santo e Andorinha. Fechei aqui nesse círculo. Aí eu disse aqui, esse círculo a gente elege 3 deputados federal e elege 3 deputados estaduais. Eu disse isso. E continuo dizendo, Itiúba, independente de qualquer partido, seja pessoal, qualquer candidato de Itiúba, se a gente se unisse, como Campo Formoso se une, a gente teria deputado nosso aqui. Entendeu? Mas o nosso povo é um povo desunido. Todo mundo quer tirar sua beira. Todo mundo quer tirar seu pedaço. Aí se o Marcelo sai candidato, o Marcelo é doido. Porque tem que apoiar o candidato que veio lá da capital. Sabe, Marcelo? O nosso povo não acredita na gente. Não acredita na gente. Eu queria que a gente pudesse, Edmilson, se juntar para todos nós temos 30.024. É o nosso dever eleger um deputado. Aí desce para um partido menor e vamos eleger um deputado. A gente conseguiria. Só que a gente é muito dividido. Muito dividido. A gente acaba elegendo o candidato de Campo Formoso, que vai só ajudar Campo Formoso, mas não elege o nosso. Então, às vezes é injusto. Nós itiubenses somos injustos conosco mesmo. Conosco mesmo. Eu estava fazendo essa base hoje, olha, é para a gente ter um candidato aqui na região. Itiúba, Cansanção e Queimado. Itiúba, Cansanção e Filadélfia em linha reta. Vamos pegar a linha reta. Filadélfia, Itiúba e Cansanção. Elegeria 2 deputados, um federal e um estadual. Só que voto, a gente sabe como é que ele é pingado. E as pessoas pensam diferente. Mas eu ainda sonho que a gente possa se unir. Né? Mas você vê que o próprio povo não se interessa, como você falou, o povo não se interessa nas coisas importantes para ele mesmo, para o povo. Já chegou a se pensar lá em Brasília, no Congresso, em fazer a reforma política na questão distrital? É verdade. Que ela, você botar um deputado por distrito, por exemplo, deputado, digamos, Itiúba, Cansanção, Filadélfia, Ponto Novo, era distrito, só podia votar nesses candidatos aqui, não podia votar em outro candidato. Isso, voto distrital. Mas voto distrital. Não avançou, o povo povo não se interessa. Aí eu fico olhando, é igual região, por que não elege vereador por região? Justamente por essa questão. Aí você acaba ficando desigual. Aí você acaba elegendo 4 em um lugar e nenhum em outro lugar. Mas assim, se você olhar por essa ótica, era para nossa região ter 2 deputados.
ter 2 deputados. E a gente está de boa. Da mesma forma que é uma proposta minha, na Assembleia, da gente sair desse território do Sisal. Nós precisamos sair do território do Sisal. A gente precisa avançar nessa discussão. Até acho que o prefeito a gente poderia abrir essa discussão para a gente avançar. Nós somos território Piemonte Norte. Piemonte Norte. Estamos divididos, fomos para lá por uma questão política, só que nós não estamos mais em questão política. Piemonte Então, Norte não é longe, não. minha gente, como é que uma escola de Itiúba está no NTR de Serrinha? Quando você vai de ônibus, você tem que dormir lá porque o ônibus já está voltando. 220 quilômetros. E a gente aqui pertinho, em Bonfim, território do Piemonte Norte, onde a gente se conhece, onde a gente faz nossas compras, onde a gente faz internamento de saúde, onde a gente faz tudo. A Díris está aqui ainda ou lá? A Díris Saúde. Tá Aqui em Bonfim. Mas tá aqui? Díris é Bonfim, tá aqui? é. Podia vir tudo. Nós só estamos lá nós só estamos lá em educação e obras, gente. Não tem sentido. E a gente precisa abrir esse debate, e agora sem política, e eu creio que dava pra gente, se fizer do rádio, fizer isso, esse debate, essa discussão, todo mundo vai gostar. A cidade toda vai gostar. Por quê? A gente vai sair de uma longitude dessa e vamos estar aqui pertinho, entre nós. E a gente precisa, você sabe que eu tenho travado essa discussão sempre, né? Pessoal, a gente não é território do Sisal, a gente precisa voltar para o território de origem. A gente precisa voltar para o território de origem. E venho nessa pegada sempre. Então a gente precisa abrir essa discussão. Nós precisamos abrir. Não é porque Itiúba tem Sisal que vai ser Sisal, território de Sisal. Não tem sentido essa situação. E aí veja, de lá para cá, do tempo que a gente está no território do Sisal, qual é o progresso? Só a estrada da serra, o único, e os outros. Aí nós fomos construir cisterna de placa, enquanto no município de Bonfim estavam de cisterna de polietileno. Nós levamos do território do Sisal. Filadélfia encheu o município de cisterna dentro de um mês. Nós levamos quase 2 anos para construir 100 cisternas de placa. Não tem sentido. Está no território do Sisal. Me perdoe, minha gente, mas não tem sentido. Não tem sentido a gente fazer reunião de território em Serrinha. Qual é o povo que vai? Qual é a sociedade que vai para essas reuniões? Até para custo do município não tem. Imagina o custo, a gasolina, o custo para o município. Levar um papel da educação. Não tem condições, minha gente. A gente precisa abrir essa discussão. A gente precisa de voltar a discutir isso. E eu penso que num tempo pouco, a gente possa estar retornando ao território, né, do Piemonte Norte. As questões políticas pessoais não podem servir como interferência na vida das pessoas, porque ela é pessoal sua. Entendeu? E não faz política com questão política pessoal. A política pública tem que ser para todo mundo. E o território lá em Serrinha não tem condições de fazer política pública aqui. A gente precisa chegar mais para perto. Isso é urgente. Pois é. Quanto tempo tem já aí, meu caro produtor? Já tem 1 hora e pouco. Ainda falta muita coisa pra gente falar aqui. Só avisar rapidinho aqui para o pessoal. Na realidade, esse é o primeiro podcast meu que eu estou fazendo. Eu não sei como é que funciona esse negócio, mas estou aqui aprendendo. O Marcelo que fazia mais um podcast dele. Na verdade, está aqui um bate-papo conversando com o Denilson, que é importantíssimo conversar com ele, porque Itiúba inteiro sabe quem é o Denilson, Itiúba inteiro conhece. E a gente está aqui conhecendo um pouco mais dele. Eu convidei ele para o primeiro, mas, claro, se confunde o bate-papo com a questão política. Ele é candidato a deputado estadual pelo PSOL, número 50011. Mas você, meu amigo Popó, que é candidato a deputado federal, está aqui também aberto para você, se quiser participar com a gente do nosso podcast. Meu amigo Haroldo Pinto, também, que é candidato a deputado estadual a federal pelo PSB, também está aqui aberto no nosso podcast. Eu não vou falar do Luciano Simões Filho, que é filho de famílias aqui da terra, porque eu sei que ele não vai dar essa honra de vir aqui participar de um podcast nosso. Não sei, eu acho que não sei. Mas está aberto também, viu, seu Luciano Simões Filho? Mas enfim. Meu caro Denilson, eu quero já entrar aqui para a gente ir para os nossos finalmente daqui a pouquinho, mas eu quero entrar o seguinte. Isso é uma pergunta não minha, mas algumas pessoas. Quando eu publiquei que você ia participar do podcast comigo, algumas pessoas mandaram algumas coisas para a gente perguntar para você. Você se sente um homem
um homem, um cidadão, amado e odiado? Pergunta interessante, hein? As duas coisas. Por quê? Amado e odiado. Amado porque eu tenho lutado muito por algumas pessoas que realmente precisam. E odiado porque tenho enfrentado muitos poderosos. E não é fácil. Quando eu travei a primeira denúncia contra o nepotismo, logo que a lei foi aprovada, os poderosos começaram a cair todos. Então eu comecei a ser odiado. E muito odiado. Diga-se de passagem que é cunho seu, que algumas pessoas tentaram pegar pra si, né? É. E aí fui odiado. Pior que quando você faz uma denúncia do nepotismo, você acaba ajudando uma gestão. Porque quem está aqui no gestão, no prefeito ou a prefeita, ele não tem aquela... Ele quer fazer, mas tem que respeitar o grupo, aquela coisa. Então se surge uma denúncia, olha, tenho que fazer porque a promotoria mandou, foi denunciado, então tenho que fazer. Então você não fica com raiva de ninguém, as pessoas não vão ficar com raiva de você, mas em quem denunciou, o bicho pega. E quando você fala de nepotismo, você vai para a questão de poderoso. Só tem poderoso em nepotismo, não tem pobre, minha gente. Se tivesse pobre, recebendo salário bom e tal, tava de boa. E a gente precisa botar os pobres no poder. Mas a gente não coloca. Né? Não coloca. Então, eu sou amado por essa questão de ajudar muita gente. Nós temos um grupo ali. O pessoal chama o grupo da gente de grupo de... Até teve um probleminha aí, né? Até mandar um abraço aqui pro meu amigo Bidó. Falou um áudio hoje, eu não entendi nada, me esculhambou. Bidó, depois a gente vai conversar pessoalmente para saber o que é que me cabe na sua... Mandar um abraço pro meu amigo Bidó. Nós temos um grupo... Sua chateação, não sei. A gente senta ali, até lembro de Pompilho. Há muitos anos a gente tem um grupo no Jardim, ó. Esse grupo é um grupo que tem ação social. A gente se junta para ajudar as pessoas. Porém, a gente não gosta de aparecer. E pede a pessoa que é ajudada. A gente sempre diz, ó, não diga quem foi. Não diga quem foi a pessoa que veio trazer, não diga nada. Simplesmente pegue e pronto. Foi você que conseguiu com seus métodos. Então a gente tem um grupo ali que ajuda muitas pessoas. E nesse grupo tem eu, Nino, Bidó, Marquinhos, um monte de gente. Rosaí. Temos aqui um grupo de WhatsApp, né? Ó, gente, precisa ajudar fulano de tal. Aí a gente se reúne, quem vai levar? Fulano. Ó, já sabe, né? A regra é essa. Não dizer quem ajudou. Mas tem um grupo, o grupo é muito bom. Então eu sou, faltando a pergunta, eu sou odiado por enfrentar muitos poderosos. E sou amado por ajudar na medida do possível as pessoas. Eu praticamente não tenho, pra mim, eu não tenho inimigos. Eu brigo, eu digo as coisas, mas pra mim não tenho inimigo. Se o inimigo achar que é inimigo, eu tô precisando disso, eu vou servir. Porque não tem nada a ver com o meu perrengue. Nada a ver. Isso eu aprendi com o Padre Eduardo. Não tem nada a ver com o meu perrengue. E outra coisa, não tenho perrengue pessoal, pode olhar. Meus perrengues são todos políticos. Você não vai achar um pessoal contra ninguém. Eu sempre questiono a questão política, porque a questão política é pública, né? Então até pode questionar. Fora isso, você não vai achar. Eu tive um problema com uma amiga, a amiga Dora, e aí, né, em 2019, quando eu cheguei no gabinete, eu fui lá conversar com ela, pedi desculpa, me desculpe e tal. Rapaz, Dora é um amor de pessoa, gente. Pensa numa pessoa maravilhosa, é Dora. Muito simples, humilde, interessante. Gente. Mas a minha briga era política, era contra algumas situações. Tem coisas que eu fiz que eu não fazia mais hoje. Não faria de jeito nenhum. Mas é isso que eu puxei essa pergunta, se sente amado ou odiado, porque eu tenho uma pergunta sequente que você pode, não sei se você deve falar de alguns exemplos, mas assim, você está finalizando seu curso de Direito o ano que vem. Você vai fazer sua obra, vai passar com a fé em Deus, ser inteligente para isso. Essas querelas que você, de repente, que você puxa, porque muita gente quer ir na sua aba. O pessoal
Tem gente que é covarde, fica ali, não, o Denilson tem que falar. O Edmilson tem que falar. Eu já fui muito usado nesse sentido, hoje eu penso duas vezes, né, nesse sentido. Mas, enfim, a pergunta você não acha que de repente essa questão de algumas polêmicas que você se envolve e tal, pode te atrapalhar lá no futuro? Porque você vai ser um advogado, você vai ter cliente, você vai ter cliente da banda A, da banda B, da banda C, da banda E, você vai ter cliente branco, preto, amarelo, azul. Você de repente não pensa que de repente pode lhe atrapalhar um pouco lá na frente na sua profissão? Olha, Edmilson, tem duas coisas. A primeira é que eu tenho que mudar completamente, né? A própria OAB exige que você tenha uma ética e você tem que levar a risco, então você vai ter que mudar. Eu estou nos grupos ainda, mas provavelmente lá no futuro, mesmo que esteja, eu vou ter que resguardar, até mesmo porque quando eu levar a questão, tiver com a carteira de ordem, aí não é mais o Denilson. Ali é o advogado e a OAB. Então eu tenho que ter uma ética enorme. Não é tudo que vai poder falar, né? Não é tudo que eu vou poder estar recebendo e falando. Enquanto a gente fala que a gente é cidadão, pode falar, mas depois eu não vou poder mais fazer esse tipo de situação, porque o próprio curso exige. Se o que eu fiz até aqui vai me prejudicar, eu acho que a gente vai ver ainda lá na ponta, porque o ser humano ele é passivo de mudança, então ele muda. Então você precisa mudar, tem coisas que você precisa retornar, tem coisas que você precisa pedir desculpas, né? E o ser humano precisa fazer isso até para o próprio bem, porque quando você tem uma rixa, uma raiva e ela internaliza, causa um problema sério psicológico e você precisa, né, rever onde é que está esse problema, né? E eu sempre faço isso, sempre. Então eu vou ter que mudar uma série de fatores, até mesmo porque a própria profissão exige que eu mude. Eu tenho o dever de mudar, porque não é mais o Denilson, não é mais o confuseiro, não é mais o doido, agora é o advogado, agora é a OAB. Então eu tenho que mudar completamente essa questão. Se vai me prejudicar, eu penso que sim e penso que não. Vai depender da circunstância, do momento, né? Vai depender de tudo isso. Mas é sério, eu vou ter que mudar completamente. A partir do ano que vem, completamente eu preciso mudar. Em relação às que chegam no nosso direct, as pessoas não têm coragem de falar, não têm coragem de fazer, né? Não têm coragem de... Porém, nós temos um problema, Edmilson. Na hora que o bicho aperta pra cima de você. E a pessoa que lhe mandou o negócio cai fora, né? Ele bota na fogueira. Nós já conversamos sobre isso há muito tempo. Eu recebi, e aqui eu vou falar não, eu recebi na época da Copa Cisal, logo após terminou, tá aqui guardadinho, um monte de mensagem em relação ao secretário Douglas. Não era contra o Douglas, era a pessoa cobrando ele, e a pessoa que estava cobrando ele era a pessoa que estava ao lado. Aí eu falei no grupo, né? Ó, gente, ainda não pagaram o pessoal da Copa do Cisal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. De repente a mesma pessoa que me mandou era quem estava me botando na fogueira. E não teve a humildade de dizer, não, foi eu que mandei. Aí eu liguei, ó, cidadão, eu não costumo printar não, mas essa aqui eu tive que printar para me ter certeza de quem era você. Então... fale menos, porque eu jogo merda no ventilador. Então, tudo aqui guardado. E o secretário Douglas excelentemente fez um brilhante trabalho, continua fazendo. E aí tem que ter cuidado com o fogo amigo. Porque nós temos um problema sério também na Itiúba, das pessoas tentarem derrubar quem está ficando bem. Você tem um colega teu secretário, você está trabalhando aqui, vocês estão juntos, no mesmo local, fazendo o mesmo trabalho. Porém, você está aqui se destacando, você precisa de derrubar. Infelizmente, está cheio desse tipo de gente, desse fogo amigo. Me derrubaram no governo Banda. Me derrubaram no governo Banda. Por quê? Quem eu atendia, logo no início, ninguém saia com raiva. Porque
tratava como igual, então nunca tive aqui acima de ninguém. Não gosto disso não, moço. Não gosto de estar acima de ninguém. Não gosto. Então assim, foi uma pergunta interessante. E falando para quem vai ouvir, quem vai assistir ou quem estiver assistindo, é que eu vou ter que mudar, minha gente. Vou ter que mudar. E as pessoas precisam sair de dentro do capuz. Né? Botar a cara no sol e dizer, não, eu quero, eu tenho direito, eu posso fazer isso. Porque enquanto a gente está falando por eles, mas na hora que o chicote pesa nas suas costas, o cabo cai fora e deixa você sozinho. É isso. O exemplo está aqui, nós dois, um na frente do outro. Já sofri muito com isso, você sofre também. E olha, Edmilson, antes da rádio eu já fazia comunicação. Aqui só tinha comunicação, eu com um blog. Meu primeiro blog foi lá no UOL, que era um negócio feio. A internet começou a surgir, Marcelo no Cansanção, no jornal. E eu aqui não tinha Neto Maravilha, não tinha aquela pessoa, tinha a minha pagininha e que eu falava de juventude. Porque eu fazia parte da comunicação da igreja, então eu abri um negócio para falar de juventude, do sol, da coisa bonita. Aí depois foi transformando em outras coisas. E aí a internet ganhou lastro, né? Aí veio 2G, 3G, 4G, e foi ganhando. A pessoa foi criando blog, site, tal. E é hoje isso que a gente tem. Mas eu sempre fiz comunicação, sempre fiz essas coisas. Só que agora eu preciso mudar. O curso que eu escolhi fazer precisa mudar. Então eu tenho essa consciência, tenho essa responsabilidade, preciso ter. E vai ser assim. E digo novamente, o povo precisa tirar o capuz. Não, querem alguma coisa? Agora vão lá e façam. Tá certo. Bom, pra gente ir finalmente aqui do nosso bate-papo, aqui no podcast Pressão Popular Cast, assim, não fala? Não, Pressão Popular Cast. Gente, já finalmente agora eu quero falar com o candidato. Ninguém entra numa parada pensando em perder. Se você é candidato, você sabe muito bem que você tem chance. Só tem chance de ganhar quem entra na parada, né? Então você sabe que você tem chance, ainda mais que tudo pode acontecer na nossa vida, né? É verdade. Eu falo muito isso, inclusive nada, como diz o outro. Então o que acontece? Você está candidato a deputado estadual. A gente quer que o bem, a gente torce. Não vou dizer que eu vou votar em você, mas a gente quer que você torce. Eu posso não votar, mas uma amiga ali pode votar, outra amiga pode votar. Verdade. Vai que você chega lá. Seus pensamentos frente à Assembleia. Você é um cara muito voltado para a questão cultural. Você é um cara que gosta de teatro. Você é um cara que gosta... Fala um pouquinho sobre isso. Olha, Edmilson, primeiro estabelecer um mandato popular. Eu acho que os deputados precisam abrir os gabinetes para a população. Essa é a primeira coisa. E eu penso, em relação à cultura, da gente estabelecer um teto estadual só para a cultura. O que entra do Estado para a cultura é muito irrisório, é desse tamanho, não passa de R$3.000 no ano. Havia fundo. Então eu penso assim, a gente tentar estabelecer um teto de apoio para a cultura através do orçamento. Eu penso em a gente estar encaminhando para a Assembleia para estabelecer em municípios de até 50 mil habitantes, porque acima de 50 já tem, criação de teatros, anfiteatros, locais de cultura e arte, que a gente precisa disso. A gente precisa, o município, o jovem precisa saber o que é arte, o jovem precisa saber o que é um teatro. A gente tem telões aí, data show, mas a gente não tem um teatro, a gente precisa saber. Então, o mandato seria para isso. E outra coisa importante no mandato é em relação ao meio ambiente. A gente precisa se preocupar mais com o meio ambiente, né? Por conta das tensões climáticas, a gente tem perdido muita coisa. Você vê que o inverno passou aí, 2 dias de sol já está tudo seco. E o desmatamento aqui na nossa região, ele é gritante. Se você pegar de Itiúba a Senhor do Bonfim, você vai ver que o desmatamento é enorme. E quando o Estado vai para a política de meio ambiente, a política do Estado é só para a Mata Atlântica. O Estado não tem uma política de proteção para quem está aqui no semiatlântico ou na Caatinga. E a gente precisa criar uma política de proteção ambiental também para aqui, para as áreas, né, que estão não só na Mata Atlântica, mas para cá também.
para os fundos de pastos, né, para aqui para a área do norte, etc. E cuidar dos nossos rios. Nós temos diversos rios. Ituba é brilhante, né? Ituba tem diversos rios. Eu estava vendo, uma vez eu vi um documento do meu amigo Luiz Antônio, que tem lá todas as bacias do município. Tudo rio de água doce, perene. Porém, rios todos mortos, desmatados, por falta de uma política de proteção. Rio Genipapo, a gente chama de Rio Coité. Não é riacho, é rio. Nasce na bacia da Pedra Solta, que é lá na Laje do Céu, por ali. E ali na bacia da Pedra Solta tem três rios. Um que desce para o São Bento, um que desce para a Pedra Solta, que vai desaguar depois do Mucambo, e esse Rio Genipapo aqui, que tem diversos afluentes. O Rio Genipapo tem 22 quilômetros até entrar no Tapicuru-Mirim. No rio de água doce, que era perene, que a gente tinha água o ano todo. Hoje não tem mais nada. Por quê? Não tem uma política de proteção ambiental para cuidar dessas questões. Se eu tivesse um rio de água doce como tem, bem cuidado, caindo perene, a gente precisaria de outra água? Não precisaria. Aí temos a bacia do Tombador. Se você olhar o mapa da bacia do Tombador, o rio nasce naquelas serras da Laje da Cruz e vai descer lá no Itapicuru. Lindo, você precisa ver as serras como o rio desce. Porém, hoje não tem mais água porque desmataram tudo. Bacia da Várzea da Roça, a mesma coisa. Rio lindo, a nascente do rio, coisa maravilhosa. Hoje não tem mais água porque desmataram tudo. Então, falta uma política de proteção ambiental. E a gente precisa de parlamentares lá na Assembleia que olhe para a política de proteção ambiental. Isso é urgente. Então, também, o Rio Itapicuru, é engraçado que eu fui ler os livros de história e encontrei na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, um relato sobre o Rio Itapicuru. A gente chama de Rio Itapicuruaçu. O nome é Itapicuruzinho, nomeado por Dom Pedro I. Rio Itapicuruzinho. Rio Itapicuruzinho. Eles nascem lá para dentro de Jaguarari, um pouco, já chegando o Campo Formoso por ali, vem descendo isso tudo aí. É o Rio Itapicuruzinho. Então, a gente precisa criar uma política de preservação. Agora também, na política de preservação, uma política de educação. Porque se o trabalhador ou o fazendeiro entender que ele precisa cuidar daquela margem de rio, não pode desmatar, ele vai ter a concepção de que ele preservando aquele espaço, a roça dele vai ter água o ano todo para o gado dele, para a colheita dele, para tudo dele. Mas se ele desmatar tudo, um dia vai secar. E não vai ter nada. Então a gente precisa criar uma política de proteção, depois uma política de educação ambiental, que é urgente. É urgente. Tanto em Tiúba quanto na região. Você chega em Senhor do Bonfim, rios que poderiam estar correndo estão poluídos de esgoto. Enche a Boa Vista e desce para cá. Então a gente precisa, Itiúba está bem na frente porque a gente tem agora o sistema de esgotamento sanitário que vai desaguar. Mas lá nunca teve. E a cidade é bastante enorme, tem a sede da Embasa ali, né? Precisava cuidar melhor dessa questão, né, do esgotamento sanitário, do cuidar. Mas vamos tentar. Agora sim, a política de proteção ambiental, uma política cultural. A Bahia tem a política cultural, né? A Secretaria de Cultura pelo FUNSEB e tal. Não vou dizer que não tem, porque tem. Mas isso precisa ser algo mais direto. Você tem lá editais. Os municípios, para concorrer, tem que ter lá via editais. Você não tem um repasse fundo a fundo. Você não tem uma política de repasse fundo a fundo do Estado. E a gente precisa cuidar dessa questão. Outra coisa, Edmilson, foi que quando juntou a Secretaria de Trabalho com a de Assistência Social, você não consegue ver uma Secretaria de Estado de Assistência Social. Embora tenha um trabalho, mas você não consegue visualizar. E a gente precisa rever a política de assistência social do Estado da Bahia. Hoje você consegue ver a assistência social do governo federal, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, mas do Estado
A gente consegue visualizar? Eu nem sabia que tinha, mas... Não, tem. A CETRI, tem. Só que a CETRI foi criada para beneficiar alguns políticos aqui da região. Aqui da nossa região. Entendeu? Então você juntou Secretaria de Trabalho e Emprego com a Secretaria Social, formou a CETRI. E lá na CETRI você colocou esporte, você colocou... Então, tá uma coisa que não tem sentido. Então a gente precisa visualizar mais as políticas de assistência social do Estado da Bahia. O Estado precisa ter essa visualização. E a gente só vai conseguir se a gente tiver um mandato, né, lá dentro da Assembleia para a gente ver isso. Outra coisa que eu queria ver, Edmilson, e nós precisamos, nós temos na Bahia, no Brasil, a Assembleia de Estado menos transparente do Brasil é a nossa. Menos transparente. Você encontra em diversas assembleias, governo federal, você entra lá no site, está lá a prestação de contas, aparece quem é nomeado, quem não é nomeado. Na Bahia você não consegue encontrar ninguém. E que não era para ser, né? Você não consegue encontrar uma pessoa nomeada em gabinete de deputado. Até TV tem. Você não consegue. Então é a Assembleia menos transparente do Brasil. E nosso mandato pretende lá para a gente tentar fazer com que ela se torne transparente. Pega a lei da transparência no Brasil, olha, vamos ter que divulgar. Não faz sentido eu nomear a Thais para o meu gabinete e o nome de Thais não aparecer quando eu consultar, quando o cidadão consultar, e não é transparência. E aí quando você vai ver as compras, os gastos, estão tudo embolado no meio dos outros, você não consegue identificar o que o deputado gastou ou deixou de gastar. Então a gente precisa mudar a questão transparente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que não é transparente. Então três, além da de juventude, porque a gente precisa dar um destaque maior para a juventude da Estado da Bahia, investimento, são essas três que eu pretendo levar, né? Transparência, meio ambiente e cultura. Acho que se a gente investe em cultura, a gente também investe em educação ao mesmo tempo, né? Eu acho que é isso. Aí vamos tentar aproveitar aqui que quem tiver indeciso ainda em Itiúba, quem for votar nulo ou branco, eu tô aqui, pode votar em mim. Aí, tenha calma, tenha calma. Estou à disposição. Você vai pedir seu voto no final, tenha calma. Eu falei que eu não posso ser que não voto em você, porque o voto é secreto. É, a gente entende. Eu posso chegar lá e não vai dizer, não, eu vou pedir isso aqui, meu amigo. Ó, mas veja bem, ó, tem muito. Aí, a gente precisa fazer. Tem muita gente que vai votar nulo e branco. Tava andando por aí, o pessoal vai votar nulo e branco. A gente precisa, né? Independentemente de partido, a gente precisa fazer com que essas pessoas não votem nulo e branco. Que cria uma cultura do dar e receber, minha gente. A gente precisa parar com isso. Eu só voto se der, só voto se me pagar. Ou a gente muda a situação, ou na próxima eleição, política não vai ter. Vai ser só para gastos, para pagar salário, para pagar pessoas. Eu digo que o próprio povo criou o político profissional. O político profissional é aquele que sabe, não. Quando chegar perto da eleição, eu vou botar 500 mil no bolso, aí eu vou sair por aí. Ano aqui 100, ano aqui 50. Ali é o político profissional. Verdade. Que não tem compromisso nenhum com você, cidadão, você que está assistindo a gente agora. Compromisso zero. Você para para ouvir aqui durante 1 hora e pouca o Denilson que é candidato a deputado estadual, você consegue ver e enxergar pensamentos e posições que podem ajudar. Mas aquele político que chega aqui de 4 em 4 anos, que bota 100 contos, 50 contos no seu bolso, não vai ajudar em nada. Então tem que pensar nisso. Esses votos, questão de voto nulo, voto em branco, pessoas que de repente, você já percebeu que quando chega a eleição municipal, parece que as pessoas têm tempo para tudo. Quem mora fora, em Salvador, Feira de Santana, Rio de Janeiro, vem votando, né? Mas quando chega na estadual, ninguém tem interesse de vir votar. E agora o voto em trânsito, minha gente. Não é? Voto em trânsito está aí. Provavelmente na próxima eleição você vai votar em trânsito, em deputado, em vereador, em prefeito. Esse ano é para presidente. Então não tem sentido. E aí você dá exemplo, você pode reclamar depois. É isso que lhe dá o direito de reclamar. Mas se você pega e se assujeita a qualquer migalha, como é que você vai reclamar depois? O cara vai, não, eu lhe paguei, já comprei seu voto, você me vendeu, eu lhe paguei, tá tudo certo. A gente precisa parar com isso, né? Sonho em um momento, em um determinado momento, que a gente possa, né? A sociedade possa entender essa mensagem. Agora não vai ser possível,
Mas cultura a gente sabe que muda. E espero que mude num tempo próximo, né? Eu ainda esteja vivo, você esteja vivo, nós estejamos todos vivos para a gente ver essa mudança. Né? Eu espero que a sociedade possa abrir a mente um pouco. Também espero muito. Eu tenho vários sonhos. Eu sonho que um dia o TSE consiga fazer a gente votar por aqui. Também. Para que tem que sair daqui para ir votar lá no posto de saúde? Ou você que de repente é eleitor da Zona Rural tem que sair no dia da eleição e ir lá na Zona Rural para votar? Pode ser de acho aqui, a gente não acessa nosso banco aqui, a gente não tem nossa conta aqui dentro, a gente não faz Pix, a gente não faz pagamento, faz tudo. Para que mais confiança do que isso? O TSE agora, para pagar despesa de campanha, não queria aceitar Pix. Os bancos tudo aí com Pix, a todo vapor. Foi preciso entrar com recursos. Mas tem muita gente lá no TSE que precisa ser renovada, né? Eu não quero se aposentar para não perder. Tem muita gente lá. Bom, quanto tempo tem, meu caro produtor Marcelo Miranda? 1h40 minutos. Foi um papo gostoso, ó. Então, para a gente fechar aqui com o Denilson Batista do Carmo, candidato a deputado estadual pelo PSOL, número 50011. Se você parou um tempinho para ouvir o nosso bate-papo aqui, nossa entrevista, se você ainda não tem candidato, se você ainda está pensando, analisando, analise. Ele vai pedir seu voto. Denilson, fica à vontade. Pode falar para a câmera e pedir seu voto. Edmilson, peraí, rapidinho. Vai. Fala com nossos apoios culturais ali, ó. Peraí, vou reiniciar aí. Você falar o nome, né? Não consigo falar. Tem, você consegue, você vai olhando e vai falando. Peraí, agora. Aí você vai começar a falar agora, viu? Peraí, calma. Aí, comece aí a falar, viu? Bonitão. Então lá, você, ó, o chá Acabe é um chá 100% natural, passa ligeiro demais. Então compre seu chá Acabe aí, que é bom para cólicas e irritações. Meu amigo Delção, Autopeças e Mecânica, agora lá no Alto Posto em Ribeiro, meu amigo Joca lá, viu? Via Jurídica, doutor Fred Paixão, aquele abraço, também ajudando aqui no nosso podcast. Minha amiga Xelinha, com as cartelinhas aí do Vale da Sorte, domingo tem premiação bacana. Polimax é um polivitamínico, suplemento vitamínico e mineral para você. Pomada negra que eu uso bastante, eu tenho lá em casa minha pomada negra, sempre eu estou com as dores nas costas, eu uso. Vereador, professor Edson Laranjeira, criador da primeira casa de apoio de Itiúba. A ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Alô, Paulinho, aquele abraço. O Paulinho está revolucionando lá, viu? Eu vi. Tá jogando tudo lá, viu? Meu amigo Bananão, Depósito de Bebidas Itiúba. Pois é. E tem também aí, ó, o Denilson aí. E tem a gente no Pressão Popular. Esse cara feio aqui no meio. Tá, Lenço, o Paulinho tá jogando. Eu fui na BB ontem no evento dos agentes de saúde. Tá mudando as coisas lá, ficando mais bacana pra você curtir com sua família, dá pra tomar uma cervejinha. É verdade, Paulinho é... E hoje tem campeonatos, né? Paulinho se formou comigo, meu colega de magistério, né? Paulinho, Tony, menino bom, pense, pessoa boa demais. Mas... Meu filho, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, dizer a você que foi um prazer enorme conversar com você. Nós vamos também marcar, tanto com você quanto com os outros candidatos a deputados aqui de Itiúba, lá na rádio, para a gente fazer um bate-papo antes da semana que vem, da eleição, para a gente bater um papo também na rádio, para falar um pouco mais das suas propostas. Lá sim vai ser um bate-papo só com o candidato. Hoje a gente fez um bate-papo com o Denilson, o ser humano, enfim. Lá vai ser mais com o candidato. Então, quer que você fique à vontade, pode ficar à vontade para pedir o seu voto, para quem estiver ainda indeciso, pensando em quem votar no candidato que é da terra, que é itiubense, que pensa o bem para Itiúba. E muito obrigado. Eu tenho que agradecer, né? Primeiro quero agradecer aqui a Marcelo, Edmilson, que entrou em contato comigo, o pessoal que está aqui, né, na bancada junto com a gente desse podcast. Dizer que é sempre bom a gente ter canais de comunicação nessa liberdade que o podcast trouxe, né? O podcast deixou a gente uma liberdade para falar, não tem aquela coisa bitolada assim, tem que ser daquele jeito. Então o podcast, ele traz uma descontração, uma coisa muito boa, né? Então assim, e aí falando para os telespectadores, para a dona de casa, para a juventude, de que essa vai ser ou é uma experiência extraordinária. Eu espero que quem puder saia candidato para ver essa experiência de candidatura extraordinária.
eu sempre digo que a gente costuma condenar a política. Só que a gente precisa parar um pouco de condenar a política e ver quem é que a gente deve de fato condenar, né? Porque tem políticos bons e tem políticos ruins. Eu estou aqui candidato a deputado estadual, minha primeira candidatura pelo PSOL, né? Me propondo aí para a comunidade de Itiúba e para a região, né? Que compõe aqui o Piemonte Norte do Itapecuru e a região do Cisal, e dizer que aguardo, se você estiver indeciso, saia da indecisão, não deixe de votar, não vote nulo, não vote branco, vote em alguém. E aqui eu estou me propondo, lá você vai encontrar o Denilson de Itiúba 50011. Muito obrigado, esse bate-papo foi maravilhoso, espero que a gente tenha mais bate-papo, na próxima uma feijoadinha assim. Isso, nas redes sociais. E aí, viu, minha gente? Das redes sociais, tem um pessoal bom aí fazendo campanha. Tenho recebido vários apoios, né? De gente de Itiúba que mora em São Paulo, Salvador. O pessoal tá dizendo, olha, tô chegando aí para votar em você. E espero que os demais, que quem tá no YouTube, no Instagram, compartilhe o nosso material. Quem está lá no Facebook, compartilhe o nosso material. Pede voto pra gente e vamos tentar uma vaga na Assembleia para representar o nosso povo e representar a nossa gente. Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês. E na próxima a gente vai botar aqui uma panelona de feijoada. Ou então um mocotó, hein, Marcelão? Um mocotó, uma buchadona. Aquela pinguinha. Por aí, viu? Denilson, Obrigado. valeu, muito obrigado. Meu amigo Sandoval, que é eleitor declaradíssimo do Denilson Batista, candidato a deputado estadual, Sandoval da Leme Rádio. Aquele abraço, meu amigo e irmão também, parceiro da gente lá na rádio. Um abraço para você, Sandoval. Agradecer muito esse bate-papo. Para a gente foi enriquecedor, para mim foi muito importante. Aprendi coisas aqui que eu não sabia, viu? Não sabia, né? Ele falou aqui de tanta coisa que eu não sabia. Então isso é muito bom, a gente vai trocando informações, trocando conhecimentos. E eu tenho certeza que é um nome bom que, se chegando lá, a gente sabe muito bem que é de de outubro que define, e o eleitor que também que define, mas chegando lá, tenho certeza que a Assembleia vai estar sendo enriquecida com um grande nome, um grande homem, que é o Denilson Batista do Carmo, viu? E futuro doutor Denilson, advogado dos direitos de você e da família. Um abraço, gente. Até a próxima no Pressão Popular Cast. Valeu, Marcelo. Valeu, Tais. Valeu, Mônica. Aquele abraço. Muito bom, gente.